Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Fabiana Florencio, mas podem me chamar de Fabi, porque eu adoro. Hoje eu preparei uma aula muito legal, mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma professora de pele morena, cabelos cacheados um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos escuros. Hoje estou usando uma blusa preta e estou num cenário com fundo azul, com listras brancas e alguns objetos como livros, um quadro, lápis de cor. Agora vamos começar nossa aula? Olha, eu não sei você, mas eu adoro ouvir histórias. E quando eu era criança, eu adorava ouvir os causos que minha avó contava. Era história do lobisomem, da mula sem cabeça, da alma penada. Tinha até algumas histórias que eram divertidas, que chegavam a fazer a barriga doer de tanto rir. Então, contar histórias é o mesmo que narrar situações. E eu e você fazemos isso o tempo inteiro. Quando a gente conta a história do nosso filme ou da nossa novela preferida, quando a gente conversa com um amigo, quando a gente conta como foram as nossas férias e até quando a gente faz aquela fofoquinha. Tudo isso é narrativa. Mas você quer saber o que é narrativa exatamente? Eu vou te contar agora. Narrativa é o relato organizado em parágrafos de acontecimentos reais ou fictícios. Esse relato é feito seguindo uma estrutura organizada. Falando em narrativa, você já ouviu a história A Princesa e a Ervilha? Vamos ouvir agora? Uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas tinha que ser uma princesa verdadeira. Por isso, foi viajar pelo mundo afora para encontrar uma. Mas havia sempre qualquer coisa que não estava certa. Via muitas princesas, mas nunca tinha certeza de serem genuínas. Havia sempre qualquer coisa, isto ou aquilo, que não parecia estar como deveria ser. Por fim, o príncipe regressou para casa, muito abatido, porque queria uma princesa verdadeira, mas tinha que ser uma princesa verdadeira. Mas numa noite houve uma terrível tempestade. Os trovões ribotavam, os raios rasgavam o céu e a chuva caía em torrentes. Era apavorante. No meio disso tudo, alguém bateu à porta. E o velho rei foi abrir. E ele se deparou com uma princesa. Mas Deus, o estado dela era deprimente. A água escorria-lhe pelos cabelos e pela roupa e saía pelas biqueiras e pela parte de trás dos sapatos. No entanto, ela afirmou que era uma princesa de verdade. Bem, já vamos ver isso, pensou a velha rainha. Não disse uma palavra, mas foi ao quarto de hóspede e desmanchou a cama toda. E pôs, sabe o quê? Uma pequena ervilha no colchão. Depois, ela empilhou 20 colchões e 20 cobertores por cima. A princesa iria dormir nessa cama. De manhã, a perguntaram se ela tinha passado a noite bem. E ela respondeu: olha, eu passei uma péssima noite. Só Deus sabe o que havia naquela cama. Mas eu senti uma coisa dura que me encheu de manchas roxas. Foi horrível. Então, ficaram com a certeza de ter encontrado uma princesa verdadeira, pois ela tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 cobertores. E somente uma princesa de verdade podia ser tão sensível. Então, um príncipe se casou com ela. Não precisava mais procurar. A ervilha foi para o museu. Você pode até ir lá ver, se é que ninguém a tirou de lá, não é? Gostou da história A Princesa Ervilha?
Essa é uma história que eu gosto muito, porque ela tem uma mensagem muito legal. Ela fala sobre não nos deixar levar pelas aparências. E isso é muito importante, porque elas são enganosas, não é? Mas você lembra também que lá no início da nossa aula eu disse que as narrativas são relatos separados em parágrafos? Vamos entender melhor como isso funciona? Estrutura da narrativa. Situação inicial, também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama. Conflito gerador. Nele há fatos ou acontecimentos que dão continuidade à história, mas eles modificam a situação inicial. Clímax. É o momento de maior tensão ou suspense da história. Desfecho. Trata-se da situação final, ou seja, a solução do conflito. Agora que você já sabe como estruturar uma narrativa, vamos fazer uma brincadeira? Eu vou explicar como é que ela vai funcionar. Lá no início da aula, eu contei a história, a princesa e a ervilha, que eu tenho certeza que você adorou, não foi? Então, eu misturei toda a estrutura dessa história e você vai ter que descobrir de qual parte que eu estou falando. Se eu estou falando do clímax, se eu estou falando do conflito gerador, da situação inicial ou do desfecho, tá bom? Mas, como eu sempre facilito a sua vida, eu vou te dar alguns segundos para ler, pensar e responder. Vamos começar? Onde está a situação inicial da história, a princesa e a ervilha? Letra A. Quando o príncipe vai em busca de uma princesa para se casar. Letra B. Quando a princesa deitou-se naquela cama estranha, cheia de colchões. Letra C. Quando a rainha manda colocar uma ervilha debaixo dos colchões. A opção correta é letra A, quando o príncipe vai em busca de uma princesa para se casar. Se você acertou, parabéns! Em qual trecho da história está o conflito gerador? Letra A. Quando a rainha manda colocar uma ervilha debaixo dos colchões. Letra B. Quando a princesa pede para passar a noite no castelo. Letra C. Quando a princesa se sentiu incomodada com a ervilha. Se você marcou a letra A, acertou, quando a rainha manda colocar uma ervilha debaixo dos colchões. Onde está o momento de maior tensão da história, ou conhecido como clímax? Letra A. Quando a rainha manda colocar uma ervilha debaixo dos colchões. Letra B. Quando a rainha perguntou à princesa como ela passou a noite. Letra C. Quando a princesa e o príncipe se casam. A resposta correta é letra B. Quando a rainha perguntou à princesa como ela passou a noite. Imagina o quanto a rainha ficou ansiosa pela resposta da princesa. Qual cena nos encaminha para o desfecho da história? Letra A. Quando a princesa bate na porta do castelo pedindo abrigo. Letra B. Quando a rainha levanta-se e diz que somente uma pele tão sensível e delicada é capaz de sentir o incômodo de uma ervilha. Letra C. Quando a rainha diz que a princesa já pode descansar. A opção correta é letra B. Quando a rainha levanta-se e diz que somente uma pele tão sensível e delicada é capaz de sentir o incômodo de uma ervilha. O que acontece depois disso é o casamento da princesa e do príncipe. Gostou da brincadeira? Como você se saiu?
Eu tenho certeza que muito bem. Mas antes de terminar a nossa aula, eu quero contar uma outra história para você. Na verdade, ela é uma fábula, que se chama O Cão e a Carne. Mas no decorrer da leitura, eu vou sinalizar para você cada parte da estrutura da história. Vamos ver? O Cão e a Carne. Situação inicial. Um cachorro carregava à boca um pedaço de carne que acabara de conseguir. Quando, ao cruzar uma ponte sobre um riacho de águas límpidas, de repente viu sua imagem refletida no espelho d'água. Aqui na situação inicial é onde o autor apresenta o personagem, o tempo da história, aonde se passa. Conflito gerador. Diante da cena, logo imaginou que se tratava de outro cachorro, carregando à boca um pedaço de carne bem maior que o seu. Nesse trecho é onde acontece algo que modifica a história. Clímax. Não pensou duas vezes e, depois de deixar cair no riacho o pedaço que carregava, ferozmente se atirou sobre o animal refletido na água com a intenção de tomar aquela porção de carne que julgava ter o dobro do tamanho da sua. Este é o momento de maior tensão da história. O que será que vai acontecer? Desfecho. Agindo assim, acabou perdendo a ambos. Aquele que tentou pegar na água, já que se tratava apenas de um simples reflexo, e o seu próprio, uma vez que ao largá-lo nas águas, a correnteza acabou por levar para longe, fora do seu alcance. No desfecho é onde a história se resolve, onde ela toma um rumo e chega ao fim. Gostou dessa fábula? É mais uma história que eu gosto muito, principalmente pela mensagem que ela carrega. Ela fala sobre ganância. O cão foi extremamente ganancioso, ficou sem o pedaço de carne que era dele, que existia de verdade, por um que só existia na cabeça dele. Mas, além dessa mensagem muito legal, você percebeu o quanto essa fábula está bem estruturada, como ela está bem separada em situação inicial, clímax, desfecho. Por isso é importante nós aprendermos a estruturar o nosso texto, a organizar o nosso texto, porque assim a gente organiza também o nosso pensamento e o nosso leitor vai adorar os nossos textos. Então, eu espero que nas suas próximas produções você utilize tudo que foi falado na aula de hoje e que arrase. Na aula de hoje, nós aprendemos o que é narrativa e como organizá-las. Eu espero que você tenha gostado e aproveitado bastante a nossa aula de hoje, porque eu adorei. Mas antes, eu tenho um desafio para você. Quer saber qual é? Vamos lá! Desafio: use a sua imaginação e reconte em seu caderno a história A Princesa e a Ervilha. Imagine que a princesa não tenha se sentido incomodada com a ervilha debaixo dos colchões. O que teria acontecido com ela? Abuse da sua criatividade e dê asas à sua imaginação. Vamos ficando por aqui, mas antes de terminar, eu quero te convidar a revisitar as histórias da nossa aula de hoje lá no aplicativo Rio Educa em Casa. Além da história A Princesa Ervilha, O Cão e a Carne, também tem outras histórias que você pode conhecer. Então acesse e fique à vontade. Um beijo e até a próxima aula.